vocês? Hoje estamos aqui para falar destas duas novidades. Vamos começar falando da mediatriz e depois nós falaremos da bissetriz. Vamos relembrar o que é ponto médio. Um ponto M contido num segmento AB é denominado ponto médio de AB se M divide esse segmento em duas partes congruentes. Então, AM tem a mesma medida que MB. Vou fazer esta marcação. Então, se este ponto divide um segmento em duas partes congruentes, esse ponto é dito ponto médio. Então, se eu tenho que esse segmento AM, ele tem medida 2x mais 8, por exemplo, e o MB, ele mede 20, pronto. Como é que a gente faria isto daqui? Se a questão dissesse que M é o ponto médio de AB, eu só iria montar a equação 2x mais 8 tem a mesma medida, é igual a 20. E aí resolveríamos esta equação. 2x é igual a 12, x é igual a 6. Nós descobriríamos, nesse caso, o valor do x. Mas isso aqui foi só para lembrar o que é um ponto médio. A mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular. Observe que eu deixei marcado aqui em vermelho. O que é perpendicular? Forma 90 graus. Vamos deixar aqui o símbolozinho de um ângulo de 90 graus. A esse segmento passando pelo seu ponto médio. Então, nós já sabemos aqui que esse pedaço, por exemplo, MB, tem a mesma medida que MA. Então, vou repetir. A mediatriz é um segmento perpendicular, forma 90 graus, aquele segmento original, passando pelo seu ponto médio. Esta é uma mediatriz. M é a reta mediatriz, é o conjunto desses infinitos pontos. Essa mediatriz ela tem uma propriedade que diz o seguinte: todo ponto da mediatriz de um segmento de reta é equidistante às extremidades. Por exemplo, esse ponto P tem a mesma distância para o B que para o A, que era o segmento original onde a mediatriz passou. Esse outro ponto P' também tem a mesma distância, tanto para o A quanto para o B. E o terceiro ponto, ponto P, duas linhas, tem a mesma distância do ponto A quanto para o ponto B. Vamos ver como é que isso aqui acontece em uma animação. Tá aqui, pessoal. Nós temos aqui um segmento AB, nós temos um ponto M e aqui nós temos um ponto C, passando pela mediatriz. A mediatriz é esse segmento, essa reta aqui mais escura. Observe que o ponto C ele está à distância de 8,79 do A e também 8,79 do B. E vocês vão poder visualizar que à medida que eu for mexendo, observe, se eu coincidir o ponto C com o M, ela vai estar à mesma distância porque era o conceito de ponto médio. Mas observe que qualquer ponto na mediatriz equidista das extremidades daquele segmento. Observe, o ponto C agora está a 8,03 do A e 8,03 de B. Se eu colocar mais longe, 10,23 do A e 10,23 do B. Como é que eu vou provar isso matematicamente se eu não tivesse esse recurso da animação? Vamos ver como é que fica? Vamos prestar atenção. Eu tenho aqui como tese, ou seja, o que é que eu quero provar? Eu quero provar que PA tem a mesma medida que PB, o que nós vimos. Nós temos aqui como hipótese, que é o que nós já temos aqui garantidos, que MA tem a mesma medida que MB, porque é ponto médio. O ângulo PMA, esse daqui é de 90 graus. O ângulo PMA mede 90 graus, assim como o PMB também. PMB também mede 90 graus. Tudo isso a gente já tem. Então vamos aqui e como é que a gente vai provar que o PA é igual a PB? Vamos prestar atenção. Vamos focar nos triângulos. Vou marcar de cinza aqui, quero
todo mundo prestando bem atenção. Nós vamos falar destes dois triângulos aqui, ó, do PMA, o triângulo PMA e o triângulo PMB. Vamos observar estes dois triângulos para ver se eles são congruentes. Se eu conseguir provar que esses dois triângulos são congruentes, este segmento PA vai ter a mesma medida que o segmento PB e assim a gente prova que essa propriedade é verdadeira. Vamos lá. Por hipótese, já que este ponto M era um ponto médio, MB tem a mesma medida que MA. Então eu coloquei essa mesma marcaçãozinha aqui. Observem que o segmento PM, esse que eu estou cobrindo aqui de preto, ele é comum nos dois triângulos. Vamos usar aqui 3 tracinhos. 3 tracinhos para esse, 3 tracinhos aqui é o mesmo. E aí a gente vai perceber que os triângulos PMA, ele vai ser congruente ao triângulo PMB. Por qual caso de congruência? Pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Ou seja, o lado de 2 tracinhos, que é que o MA é igual ao MB, o ângulo de 90 graus, que PMA é igual a PMB, e o lado PM, que é comum a ambos os triângulos. Então, pelo caso LAL, esses triângulos são congruentes. Sendo assim, a gente consegue provar aquilo que a gente tinha visto na animação. A distância de P para B é a mesma distância de P para A. Se esse P arrastasse para essa posição P' aqui, a distância de P para B continua sendo a mesma de P para A. E se o ponto P caminhasse em cima de toda essa mediatriz, ele continua tendo as mesmas distâncias para as extremidades A e B. Vamos relembrar com a nossa animação aqui, ó. Agora não é P, mas é o ponto C. E todas as vezes que o ponto caminha sobre a nossa mediatriz, ele equidista das extremidades. Beleza, pessoal? A gente vai fazer alguns exercícios aqui e na próxima aula a gente se vê. Um abraço, tchau, tchau.